Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meninos dos Dados. Presta muita atenção. Se você ainda passa raiva testando o modelo preditivo, ajustando os hiperparâmetros um por um na mão, cara, respira, porque esse vídeo vai mudar o seu jogo. Hoje a gente vai sair do raso, meu. Nós vamos criar um modelo de machine learning completo, na prática, para prever a liberação de empréstimo bancário. Mas não é qualquer modelinho raso não, tá ligado? A gente vai construir um modelo de classificação usando o Random Forest para prever se a grana vai ser liberada ou não. E mais do que isso, eu vou te ensinar a usar esse algoritmo para categorizar as melhores variáveis e descobrir qual é o percentual exato de importância de cada uma delas no seu modelo. E a cereja do bolo, cara, a gente vai matar aquele trabalho manual chato usando o Grid Search CV para fazer a combinação de hiperparâmetros, testando mais de 1000 modelos preditivos simultaneamente. A própria funcionalidade ela vai identificar automaticamente a melhor acurácia para você parar de ser um apertador de botão. Ter essa carta na manga te traz uma vantagem estratégica gigantesca no mercado. Então, já esmaga o botão do like aqui, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bora criar um modelo preditivo de machine learning para prever se um cliente vai ter um empréstimo liberado no banco ou numa instituição financeira. A gente vai criar um modelo preditivo de classificação para prever se esse empréstimo vai ser liberado, é sim ou não. E a gente vai utilizar o algoritmo Random Forest. Eu vou mostrar aqui para vocês também uma função também do Scikit-learn, que a gente consegue fazer uma combinação de diversos hiperparâmetros do Random Forest e fazer testes de modelos simultaneamente, para que automaticamente a mesma funcionalidade identifique qual a melhor acurácia com os melhores parâmetros. E isso vai gerar mais de 1000 treinamentos do modelo preditivo com diversas combinações de parâmetros. Antes da gente partir e iniciar a execução do código e as explicações, eu quero só destacar alguns pontos aqui com vocês. Tem alguns pontos aqui no vídeo de análise exploratória, tratamento de dados, análise de valores missing, análise de outliers, box plots, normalização, padronização de dados, e tudo isso tenho bem explicado, passo a passo, tudo aqui nos mínimos detalhes em outros vídeos que eu já gravei. E eu vou estar deixando o link aqui para vocês na descrição desse vídeo. Então, nessas etapas, eu vou seguir ali, não vou entrar muito em detalhes, para a gente ser um pouco mais rápido e mais dinâmico aqui no conteúdo, porque eu quero explicar para vocês bem em detalhes a parte do Random Forest. Então, para não ser repetitivo com outras coisas que a gente já viu aqui em outros vídeos, eu vou passar de uma forma mais rápida. Então, quando chegar na criação do modelo, treinamento, ajuste de hiperparâmetros, fazer todo aquele trabalho ali para treinar, criar, avaliar o modelo, ver os gráficos com as variáveis que mais estão impactando no modelo. Aí sim eu vou concentrar uma explicação bem detalhada, porque aí vai ser um conteúdo totalmente novo. Então, bora lá importar aqui os pacotes, que serão... vai estar tudo escrito aqui, detalhado para vocês. Eu vou deixar também todo esse material, tanto a fonte de dados, o arquivo que a gente vai utilizar para importar, para fazer o nosso modelo preditivo, quanto esse Jupyter Notebook, eu vou deixar disponível aqui para vocês baixarem. Mas acompanhe aqui comigo todas as explicações que eu vou passar no vídeo, porque é muito importante para você saber quando você estiver usando aqui esse conteúdo com outros trabalhos de modelos preditivos, criação de outros modelos, você saber exatamente o que você tem que fazer, o que você tem que ajustar, o que você precisa mudar nas suas funções, nas suas variáveis, tá bom? Então, bora lá. Aqui eu vou importar o nosso arquivo. Eu já deixei tudo carregado aqui, para só explicar para vocês, de uma forma bem rápida. Então a gente vê que tem um arquivo com 4.000 registros e 17 variáveis. A gente vai verificar nas primeiras linhas do arquivo como as últimas linhas do arquivo. Aqui a gente vai verificar os tipos de variáveis que nós temos, também tem alguns tipos que nós vamos tratar, mas como eu já mencionei isso em outros vídeos, então eu vou passar de forma mais rápida, tá? Aqui a gente vai estar tirando código do cliente porque a gente não utiliza. Aqui a gente vai verificar se tem algum valor nulo.
a gente não tem valor nulo nesse data frame. Aqui vamos fazer uma análise estatística com o Describe de uma forma mais rápida, só para a gente ter ali alguns insights. E agora vamos separar nossas variáveis numéricas e gerar aqui o nosso boxplot para a gente avaliar se a gente tem algum outlier. Sim, possíveis outliers que vamos analisar. Então vamos tratar ou permanecer, porque tem casos que nem sempre são outliers. Nesse caso aqui, a gente não precisa fazer nenhum tratamento. Da mesma forma, nós vamos gerar agora as variáveis categóricas, tudo de uma vez para facilitar a nossa análise. Olha lá, nós temos aqui a variável alvo, essa variável empréstimo, ela está balanceada, ou seja, a gente não precisa fazer nenhum tratamento nela. Nossa variável alvo, aqui que a gente quer prever, é o empréstimo do cliente, sim ou não, se o banco vai liberar ou não vai liberar um empréstimo para um determinado cliente. Agora a gente vai entrar numa etapa de pré-processamento, a gente vai fazer um one hot encode dessas variáveis. Vamos visualizar como ficou nosso arquivo. Agora a gente observa que a gente só tem variáveis numéricas, assim como os nossos modelos de machine learning esperam receber as informações. A variável alvo a gente não precisa converter, tá? O Random Forest aqui, o Random Forest interpreta essa variável alvo porque ele entende que é um sim ou não e automaticamente vai converter para 0 ou 1. Vamos ver novamente as informações do arquivo. Agora a gente observa aqui. Além da variável alvo, a gente tem todas as variáveis numéricas, então tá tudo certo. E aqui a gente vai separar a nossa variável target da variável preditora. Como a gente faz isso? A gente simplesmente vai fazer um slice, separando aqui pela posição do índice. Separamos aqui, se a gente visualizar as primeiras linhas, a gente vai ter nossa variável alvo. E da mesma forma, a gente vai fazer com as variáveis preditoras. Como a coluna empréstimo da nossa variável alvo, a gente simplesmente vai fazer uma cópia aqui do nosso data frame, vai criar um data frame chamado preditoras e vamos excluir a coluna empréstimo. Olha lá. Então pronto. Aqui a gente já separou a variável alvo da variável preditora. Aqui a gente vai separar nossas variáveis de treino e de teste, usando a função train test split do scikit-learn. Todo esse trabalho também de separar os arquivos, o detalhe dessa função test split, assim como o que eu comentei no começo do vídeo, também tem mais detalhado em outros vídeos, mais passo a passo. Eu vou deixar o link aqui também na descrição e na tela final do vídeo de indicação e como aqui eu quero mostrar para vocês o Random Forest. Então por isso que eu estou fazendo essa parte inicial um pouco mais rápida. Vamos gerar os dados, nós já separamos, vamos normalizar aqui então as nossas variáveis. E agora a partir daqui eu vou explicar mais detalhado, porque a gente vai entrar na parte do Random Forest. Então aqui a primeira coisa é o seguinte, eu vou deixar para vocês um link, tá vendo? Tanto do Random Forest quanto do Grand Search CV. O Random Forest é um modelo preditivo e o Grid Search CV é a funcionalidade do scikit-learn que vai possibilitar a gente fazer diversas combinações de parâmetros e no final, isso que a gente vai fazer vai resultar em mais de 1000 treinamentos de um modelo preditivo para a gente encontrar o melhor ou a melhor combinação de parâmetros. Então, essa documentação é a documentação oficial tanto do Random Forest como do Grid Search CV, mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar aqui para vocês tudo bem em detalhes, tá bom? Bem passo a passo com essa explicação, você vai conseguir fazer, criar também outros modelos para outros objetivos. A primeira coisa que a gente faz simplesmente a gente vai pegar o nosso construtor do modelo, vai armazenar na variável CLF e vamos colocar aqui, ó, Random Forest Classify. Lembrando que esse aqui a gente já importou lá no início junto com os pacotes do scikit-learn. Então, depois de executar, criamos ali, distanciamos ali o Random Forest. Agora, se a gente colocar aqui, ó, clf.getParameters, a gente observa os parâmetros, os hiperparâmetros que vêm por padrão, por default ali no modelo Random Forest. Olha lá, a gente tem todos esses aqui, esses hiperparâmetros, e se a gente não passar nada aqui dentro do parênteses, ele define como isso com esses valores aqui padrão. Então, o Random Forest, eu já lendo a documentação, tem alguns parâmetros, alguns hiperparâmetros que são considerados mais importantes. E são nesses hiperparâmetros que a gente vai mexer
mas como eu vou compartilhar todo esse material com você, depois você pode pegar e testar ali também com todos os hiperparâmetros que você quiser. Então, aqui é o pulo do gato. É a cereja do bolo. Te explicar os parâmetros, a gente já vai colocar para rodar o nosso modelo preditivo. Com a função ali que já deixei tudo preparado. Só que antes, caso você não seja inscrito no Meninos dos Dados, se inscreve no canal, que toda semana eu trago conteúdos novos aqui. Tudo bem detalhado, passo a passo, na prática eu creio que isso pode ajudar bastante. E ainda disponibilizo todo o código-fonte. Então, bora voltar aqui para a gente continuar. Olha lá, vamos resumir aqui. Eu trouxe uma explicação de cada hiperparâmetro, tá? O estimators, que é o número de árvores na floresta. Por quê? Porque existe o algoritmo de árvores de decisão. O random forest é uma floresta randômica. Significa traduzir ao pé da letra. O que é isso? Você pode combinar diversas ali árvores de decisão, 50, 80, 100, 300. Então, ele é muito melhor do que a gente usar um algoritmo de árvores de decisão comum, porque aqui a gente pode determinar quantos testes em conjunto a gente quer fazer o treinamento do modelo preditivo, com 100 árvores de decisão, com 200, e isso a gente determina através do hiperparâmetros. Então, por isso que tem nesse estimators é o número de árvores da floresta. Então, por exemplo, o parâmetro max filters é o número de filters a serem considerados ao procurar a melhor divisão. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui como que funcionam os cálculos internos de uma árvore de decisão, tá? Mas em resumo é o seguinte: o algoritmo ele pega uma variável e aí ele vai ramificando essa variável, quebrando como se fosse ali um organograma. E aí ele vai testando e atribuindo cálculos, medidas matemáticas, para ver qual é o melhor valor que vai se ajustar ali para formar o algoritmo, ou seja, a função matemática por dentro do algoritmo. Ele vai fazer isso diversas vezes. Então, esse modelo de filtros ali seria o número de recursos, de atributos ali que a gente está utilizando. O max depth ali, profundidade máxima das árvores, o que seria isso? Como ele vai fazer um organograma? Pensa o seguinte, a gente tem aqui uma árvore de decisão e aqui embaixo a gente tem, por exemplo, um 2. Esse ali é uma profundidade, 2. Você quer duas profundidades, vai ter um 2, aí embaixo do 2 vai ter um 2 de novo, aí embaixo do outro, e vai ter um 2 ali. Se você quer mais uma ramificação, mais uma profundidade, aí de novo, debaixo desse 2 vai ter um 2 de novo, 2 de novo, 2 de novo, e assim ele vai ramificando de uma forma mais resumida, dessa forma que funciona. Aqui o min sample split, o número mínimo de amostras necessárias para dividir um nó interno. Um nó interno é quando ele quebra ali a floresta, ou seja, a árvore de decisão, e vai ramificando. Então isso é um nó. Min sample split é um número mínimo de amostras necessárias para estar em um nó folha. Significa mais aparas ali para ajustar, fazer o arredondamento. E o bootstrap, se as amostras de auto-inicialização serão usadas na construção de árvores, se falso, o conjunto de dados inteiro é usado para criar cada árvore de decisão. O que é isso? A gente vai passar os dados de treino para ele, só que o bootstrap é a gente dizendo para ele o seguinte, você faz todos os dados que eu estou te passando, ou você quebra uma amostra e faz somente com uma parte ali. A gente vai usar esse parâmetro para fazer também dos dois jeitos. Então, olha lá. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai executar o nosso comando em si. Então aqui, apesar de ser um comando até grandinho, ele é bem simples, tá? Eu deixei aqui comentado, dividido, porque vocês vão ver que não tem segredo nenhum. A gente viu esses hiperparâmetros aqui. Os hiperparâmetros que a gente vai testar de várias maneiras, com vários valores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, por exemplo, criar esses parâmetros. No caso aqui, a gente está criando variáveis. Por exemplo, a variável nestimator. A gente vai passar um array. A gente precisa um array, porque lá na documentação do scikit-learn, eles recebem essas informações como um array. Então, a gente cria um array aqui, no NumPy, e passa aqui uma lista de que ele vai transformar um array. Então, a gente vai testar o número de 100 árvores, de 150, 200, 250 árvores e 300. Aí,
O MaxDef a gente vai testar com dois valores, com 10 e 20. Os critérios a gente vai Gini e o Entropy. Esse Gini e Entropy são critérios ali de probabilidades estatísticas. Cada um tem um detalhezinho diferente na hora de gerar probabilidades e coisas assim, tá bem? Não vou me adentrar aqui muito, é um conteúdo muito extenso. Aqui o Max Filters, a gente vai testar com os valores de raiz quadrada e o log 2, que é o logaritmo, e o nenhum. Max Filters da mesma forma, vamos testar ali por parâmetro para ele olhar para a raiz quadrada e para o log 2, que é o logaritmo, ou para nenhum. A gente vai usar também Mean Sample Split para fazer com 3 parâmetros, 1, 2 e 5. A gente vai usar o Mean Sample Leaf para fazer com 3 parâmetros, 1, 2 e 3. E o Bootstrap a gente vai fazer com um dos dois jeitos, tanto como uma amostra dos dados, tanto com os dados existentes completo, true e false. Aí a gente simplesmente está definindo uma variável e está definindo os valores que vai ter em cada variável, que vai responder a um parâmetro. Até aqui, tudo bem, tranquilo, né? Agora que essa parte de create de hiperparâmetros é onde a gente vai fazer o quê? A gente precisa criar um dicionário, porque o grid search ele espera receber os parâmetros no formato de dicionário. Então aqui a gente simplesmente está criando uma variável que a gente vai armazenar o dicionário dentro dela. O que vai ter nesse dicionário? No dicionário vai ter ali simplesmente aqui é o nome do parâmetro e na frente é o mesmo nome, mas é o nome da variável com o valor do parâmetro. Aqui da mesma forma, um outro parâmetro é o maxdef. E aqui é igual o nome da variável que contém esses parâmetros. E assim consecutivamente. Até aqui, normal, tudo bem. A gente só está construindo aqui um dicionário e algumas variáveis com números e parâmetros ali que a gente vai passar para o nosso modelo. Agora, aqui é onde a mágica começa a acontecer. Então, a gente tem lá o nosso CLF. Lembra o nosso CLF, que é o nosso Random Forest, que já instanciou? Então, aqui a gente tem o nosso CLF, que é o nosso algoritmo de classificação do Random Forest. Aí, a gente vai colocar aqui igual e a gente vai passar para ele o Grid Search CV, o nome do método Grid Search CV, que é esse método do site do Scikit-Learn. E aí, no Grid Search CV, a gente precisa passar o quê? O CLF, de novo, o nosso grid de parâmetros, que é esse grid de parâmetros aqui, é esse dicionário que a gente colocou todos os parâmetros. E cada parâmetro aqui, ele está recebendo um atributo dessas variáveis contendo os números e os nomes aqui dos parâmetros. Então, a gente passa o CLF, passa o grid de parâmetros, e aí, vírgula, esse CV aqui não é obrigatório, mas é um outro ponto importante que significa o quê? O cross-validation. Cross-validation é uma validação cruzada. O que isso faz? Resumo, é o seguinte, a gente vai passar para ele um conjunto de dados ali com os valores de treino. Aí nesse conjunto de dados ele vai separar em 3 partes, porque a gente está falando aqui que a gente quer fazer 3 validações cruzadas. Ele separa em 3 partes e aí ele faz o treino teste 1, treino teste no outro, treino teste no outro e começa a checar e avaliar se os valores ali que ele está identificando na equação matemática, se os valores ali de score estão sendo próximos, estão coerentes, para que não gerem um overfitting no modelo. Dessa forma, a gente evita que o modelo também gere um overfit, porque ele faz uma validação cruzada. Ele começa em resumo, ele vai cruzar todos os dados ali e fazer essa validação de 3 formas cruzadas. Para que ele faça isso e vá comparando em tempo ali que ele está processando, para que ele não ache nenhuma discrepância dos dados e que possa encontrar a melhor função possível para criar um modelo preditivo. E agora, esse outro parâmetro aqui, njobs, que é igual 8, não é obrigatório você pôr, mas isso significa o quê? Isso aqui, njobs, é um número, ou seja, o número de trabalhos, que na verdade é o número de processamentos em paralelo que você vai fazer. Então, por exemplo, se você está utilizando um computador que seja aí um Core 7, um Core 5, então você vai ter 5 processadores, 8 processadores no seu computador.
é uma quantidade de processadores que você pode jogar isso para ele fazer simultaneamente. Se você não colocar nada, ele vai fazer um default, ele vai usar um processador só da sua máquina. Se a sua máquina permitir, no meu caso, eu tenho um computador Core 7 de 8ª geração, com 8 processadores. Então, por isso que eu estou colocando 8 aqui, 8 processadores. Mas se você tiver 4, tiver 5 e por um só, não precisa colocar esse parâmetro aqui. Ou se você quiser fazer com 2, com 3, com 4, processamento em paralelo, é o número aqui que você vai colocar de processamento nesse NJobs. Tá vendo que essa função é top, hein? Para você fazer o treinamento ali. E agora, até aqui então, se a gente tivesse isso numa célula separada, rodando, a gente só iria ali estar atribuindo as informações. Agora, aqui, de fato, é que ele vai começar a processar. Então, aqui a gente vai passar o clf.fit e entre parênteses a gente coloca os nossos dados de treino normalizados, nossas variáveis preditoras e a nossa variável target. E aqui simplesmente o início e o fim, para a gente medir o tempo ali que ele vai demorar para processar tudo isso. Passando aqui, quando ele acabar de fazer todo esse treinamento, toda essa combinação de parâmetros, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um data frame chamado treinos, e a gente vai atribuir todos os treinos realizados aqui nesse data frame. Dá uma olhada. E aqui a gente vai ver as informações do que? Do melhor score, do melhor parâmetro. Aqui ele também já nos dá essas funções que é só a gente chamar aqui. Então, best score, ele vai qual é a acurácia do modelo. Então, se a gente chamar aqui clf.bestbalance, ele vai trazer aqui quais são os melhores hiperparâmetros que ele encontrou, que deu a melhor acurácia. E aqui no final a gente vai simplesmente fazer ali o nosso tempo final menos início, que vai arredondar com 2 casas decimais para mostrar o tempo que esse processamento demorou. E no final a gente vai mostrar aqui o número de treinamento que essa função fez, que o modelo fez, ou seja, quantos treinamentos foram feitos, combinando todos os parâmetros, até chegar na melhor acurácia, com os melhores parâmetros que ele encontrou e vai mostrar para a gente. Então, depois de executar, ele começou a execução. E agora, o que ele está fazendo? Todos esses parâmetros que a gente passou aqui, ele está testando para testar o Grid Search. O que ele faz? Ele vai testar e vai combinando todos esses parâmetros até ele fazer todos os testes aqui, de todas as combinações. Por isso que vai dar mais de 1000 treinamentos de modelo até achar um melhor parâmetro. Então ele vai fazer, por exemplo, com 100 árvores de decisão, eu vou testar com 10 e com 20. E com SQRT, 1 de novo, com 2. Depois ele vai fazer 100 com 20, com Gini. Ele vai fazendo todas essas combinações. E aí, depois que ele fizer todo o treinamento com todas as combinações possíveis daqui, misturando todos esses parâmetros, ele vai dar os resultados para a gente. Vai falar assim, ó, melhor cara é esse, com essa combinação de parâmetros. Agora imagina se a gente fosse ficar ajustando ali os hiperparâmetros na mão, um por um, uma que a gente não conseguiria testar um monte, né? Porque imagina, você fazer 1000, fazer todas essas combinações, praticamente impossível, só mesmo utilizando processamento, programação. O máximo que a gente consegue fazer é testar ali 5, 10 e mudando os parâmetros na mão. E outra coisa, esse Grid Search ele funciona não também com Random Forest, ele funciona também com SVM, ele funciona com outros algoritmos. A única coisa que muda é que a gente tem que olhar a documentação de cada um, ver os parâmetros para passar nomenclaturas corretas dos parâmetros aqui. Mas o Grid Search ele pode ser usado com outros algoritmos, não só com Random Forest. É que eu quis trazer aqui no Random Forest, até para mostrar outra também, uma coisa legal para vocês, é que o Random Forest que possibilita ver que a importância e o percentual de como cada variável está impactando no modelo preditivo. Isso, depois que fizer todo o treino, teste e a gente avaliar tudo aqui, eu vou mostrar para vocês também logo mais abaixo. Olha, aqui a gente consegue observar que a gente teve uma acurácia de treinamento de 84,39%. Isso significa o quê? Que a cada 100 ele vai acertar 84. Os hiperparâmetros ideais, ou seja, de todos os parâmetros
testados ali, o melhor hiperparâmetro são esses aqui. Tá vendo? Ó? A gente tem o Bootstrap True, Curve 3, Max Def 20, Max Filter None, Mini Sample Relief 1, Min Sample Split 5, N-Estimator 300, ou seja, a quantidade de árvores ali que ele testou 300. Esses foram os melhores hiperparâmetros. E quanto tempo ele demorou aqui para fazer isso? 1297,9 segundos, que dá algo em torno de 21 minutos ali, 22 minutos. E quantos treinamentos foram realizados? 1080 treinamentos. Ou seja, juntando todas essas combinações aqui de parâmetros, misturando todos esses parâmetros, foram 1080 treinamentos. Ou seja, são 1080 modelos preditivos que ele criou internamente ali e foi testando cada um, ou seja, cada teste é um novo modelo que é treinado para ele encontrar esses melhores hiperparâmetros. Viu só que legal essa função, que bacana e como ela é útil. Galera, vamos dar uma olhada. Aqui, se a gente tem um head nesse treino, a gente tem todos os parâmetros ali e acurácias que ele encontrou em cada modelo. Tá vendo? Isso geralmente a gente não usa, só quis trazer para você aqui, para vocês verem que tem essa possibilidade, tá? E agora, a gente faz o quê? A gente simplesmente vai pegar esses hiperparâmetros aqui, que ele deu para nós, e falou assim, ó, os melhores parâmetros são esses. Então, o que, que a gente faz? Agora a gente roda de novo, mas somente com aqueles parâmetros. Então, a gente cria aqui direto, tá? Então, a gente cria um classificador, RenderForce, e vai fazer o treinamento só com esses parâmetros. E aí, é rápido o que ele faz. Depois de executar, a gente vai fazer somente um treinamento com esses hiperparâmetros. E vai dar pra gente aqui, ó, o score, ó, 87 e 28. Aqui vamos simular como se fossem os dados de teste para obter os dados de teste. Para ver se nos dados de teste também vai ter uma acurácia boa. Olha só, 81%. É normal, gente, tá? Tem um pouquinho mais nos dados de treino do que nos dados de teste. Porque os dados de treino, a gente está avaliando, ele já viu aquilo, e os dados de teste, onde a gente vai validar, ele sempre vai dar um pouquinho menos. Não pode dar uma diferença muito grande, né? Porque senão significa que tem um overfitting ali do nosso modelo. Mas quando é uma diferença pequena, é normal isso acontecer. Então, assim, realmente, em dados de teste, ou seja, dados que o nosso modelo nunca viu, ele está acertando 82%. E aqui no nosso modelo, ela está acertando 87%. Aqui, no nosso modelo preditivo, eu estou aqui apenas dimensionando o tamanho do gráfico, tá? Essas duas linhas de código, apenas vai mostrar ali o tamanho do gráfico. Eu quero ver o tamanho de 10 por 10. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar as variáveis mais importantes, o que, que a gente faz? A gente gera uma série do pandas e a gente vai fazer o quê? O conself, nosso classificador do RenderForce, ele possui um método chamado Filter Importance. É só chamar esse método, ele dá as variáveis que foram mais importantes, e aí o que, que a gente faz? A gente faz aqui junto nessa série, a gente também lista o índice das nossas variáveis preditoras. E em seguida, a gente ordena essas variáveis aqui, e depois coloca num plot, bar plot, para a gente ver qual a importância dessas variáveis. Olha lá, tá vendo aqui? O próprio RenderForce diz pra gente aqui, olha, as melhores variáveis que a gente tiver mais peso na criação do nosso modelo preditivo é o score de crédito, depois a idade, depois o último salário, a quantidade de filhos, o F, tempo e assim por diante. E aí, ó, ele vai diminuindo aqui e aqui embaixo tem o percentual de importância de cada variável. Tá vendo só? Que legal, já conhecia fazer um gráfico dessa forma? Só esse ponto aqui da função e esse gráfico aqui, cara, ajuda a gente pra caramba. A gente pode diminuir o nosso data frame para testar mais rápido, com mais parâmetros, e usar, por exemplo, só essas variáveis aqui. Essas que têm pouquinha importância, a gente pode desprezar. E a gente pode fazer novos testes novamente. Simular mais parâmetros aqui, que é o treinamento para ser mais rápido, a gente está diminuindo a quantidade de variáveis. E olha lá, a gente pode ter também, se a gente simplesmente listar a nossa variável aqui, que a gente já carregou,
os atributos mais importantes aqui, olha só, aqui a gente tem, consegue ver o percentual de cada um. Tá vendo aqui, ó? Vai ser a mesma coisa que aqui. Aqui a gente vê através de gráfico e aqui vê através de uma exibição normal, da nomenclatura e do percentual de cada uma delas. Meu, olha a quantidade de informação e de ouro que a gente detalhou aqui hoje. A gente viu o negócio acontecer na prática, sem código macarrão. Foram 1.080 treinamentos criados internamente pelo modelo até ele achar os hiperparâmetros perfeitos para nós. E de quebra, a gente ainda plotou aquele gráfico bolado mostrando que o score de crédito, a idade do cliente, o último salário são as variáveis que mais têm peso para o modelo. Lembrando que eu vou deixar todo esse material, a fonte de dados e o Jupyter Notebook disponíveis para você baixar e usar de portfólio. Então, o profissional que sabe automatizar isso, rodar milhares de testes sem esforço, ao invés de fazer tudo na mão, ele tem um diferencial absurdo. Então, se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão, comenta aqui embaixo que a gente fala lá. Meu, para de tomar decisões baseadas em palpites e vamos dominar esses dados juntos. Um grande abraço, te vejo na próxima. Valeu!